Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Florescer Cast. Hoje a conversa parte do tatame e vai muito além dele. Então, hoje a gente recebe duas pessoas maravilhosas que têm histórias diferentes, mas que se completam pelo esporte. Hoje nós recebemos o Reizinho, ele é professor de jiu-jitsu no Centro Educacional Amazônia, e nós recebemos também o Luiz, que ele é professor de jiu-jitsu e luta livre, e também fundador do Projeto Nativos. Meninos, obrigado por estarem aqui, obrigado por aceitarem o convite, e falem um pouquinho sobre vocês, sobre a história de vocês. Vamos lá. Começa. Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Para que horário que vai assistir esse nosso podcast aqui. É um prazer muito grande estar por aqui, conversar com vocês, né? Eu já estava só nos bastidores, agora eu tô aqui. Eu sou, como vocês falaram, sou Luiz Ribeiro, sou professor aqui no Projeto Nativos, né? Sou faixa preta de jiu-jitsu, segundo Dan, e faixa preta de luta livre, né? Então a gente tem esse projeto, que é o Projeto Nativos, que começou há 5 anos atrás, aqui no bairro de São Jorge, né? E que tem crescido cada vez mais. É um projeto que trabalha muito esporte com as crianças e os adolescentes, né? Que tem ajudado bastante aqui muita gente, né? Então a gente vai desenrolar esse papo aí mais daqui a pouquinho. Eu sou Alessandro, mas ninguém me conhece Alessandro, é só Reizinho. Eu sou professor lá do Centro Educacional Amazônia, a escola da minha família. Eu comecei a treinar judô, na verdade, com 6 anos de idade, em 81. E depois, quando eu já estava chegando na faixa preta de judô, eu comecei no jiu-jitsu. Hoje eu sou faixa preta de judô e de jiu-jitsu. De jiu-jitsu quinto dan e de judô fiquei no terceiro dan. Lá na escola a gente usa o esporte para melhorar o desempenho dos alunos, né? O projeto inicial é esse, mas também já formamos vários campeões lá, já saiu vários campeões da escola e continua formando melhores pessoas, melhores alunos. Assim, vocês falaram de Dan, nós que somos leigas, o que significa o Dan? Bem, olha, vocês têm que entender. Vamos usar a linguagem popular, né? Vocês têm que nós vamos ter que manter um código aqui, assim, meio. Né? A gente vai falar algumas coisas, mas. E vocês também nos ensinem. Tipo muito. Assim, no jiu-jitsu especificamente, cada faixa da branca colorida, eles recebem até 4 graus na faixa. Que é um grau, sei. Na faixa. Quando recebe o 4º grau, passa para uma faixa superior. Quando você chega na faixa preta, você recebe os dans, que é exatamente a mesma... Como se fosse um grau? Como se fosse um grau, só que são de anos e anos. Por exemplo, da faixa preta para o primeiro dan, no jiu-jitsu, são 3 anos. O terceiro dan, por segundo dan, são mais 3 anos. Por quarto dan, 5 anos. Por quinto dan, 5 anos. E você vai recebendo essas graduações. No jiu-jitsu chega até a faixa vermelha, né? Que seria o 10º dan, só que o 10º dan no jiu-jitsu seria restrito aos fundadores do esporte, né? E a família Gracie. Então hoje qualquer pessoa pode chegar até o 9º dan. Seria a graduação máxima, que seria na faixa vermelha. Agora tem também lá, agora eles têm uma outra faixa que eles dão, né? Lá, como se fosse uma coisa de um mérito, assim, lá. Que é uma homenagem, que é a faixa branca com a ponta, com a ponta dourada, né? Eu já vi a ponta dourada, porque como se fosse assim, já voltando de novo, né? Aquele que começou na faixa branca e acabou retornando de na faixa novo. branca. Mas é interessante isso. Deus não pode voltar pro pó, mais ou menos isso. Isso, mas na realidade vai até a faixa vermelha, que é o 9º dan, né? Que aí depois ele dizia que ganhava o 10º dan quando morria, né? Quando morria, exatamente. É uma homenagem. Aí agora tem essa situação da faixa branca com a ponta dourada, né? É interessante isso daí. O jiu-jitsu, ele é muito cheio de... Porque dizem, né? Eu lendo
lendo a biografia do Carlos Gracie, né? Uma vez. E aí tava essa situação dos graus, né? Na faixa, ele parece que ele viu muita na situação na maçonaria, né? Que tem os graus, né? Os filosóficos. Isso. Aí ele foi colocando também na faixa para uma forma de crescimento do aluno, né? Uma vez eu ouvi Desempenho, né? falar Desempenho, é isso que mesmo. não sei a veracidade, que nos primórdios só tinham 3 faixas. A faixa branca, sempre iniciante. Tinha a faixa roxa, que seria um aluno de Intermediário. confiança nele. E depois a faixa preta seria professor. Essas faixas, na verdade, elas foram instituídas para diferenciar o grau, o nível de aprendizado de cada aluno. Então, por exemplo, no judô, hoje em dia se tem as pontas, né? Se você é faixa branca, vai passar para faixa cinza. Então, você é faixa branca com a ponta cinza. Depois você pega a cinza e vai subindo de graduação até chegar à faixa preta. É interessante, gente, falar uma coisa para vocês. De família Grace não tem nada a ver comigo. Tá? Só essa dica, não tem nada a ver comigo. Mas, enfim, eu agora uma curiosidade. Antes da gente entrar, né, no papo da saúde mental e o quanto que essa atividade de vocês impacta na vida desses alunos. Onde surgiu o jiu-jitsu? Você foi no Brasil? Não. Não. Como que é? Me explica um pouco a assim, história. Vamos lá. Professor, você me corrija se estiver errado. Você é mais graduado que eu. É assim. O jiu-jitsu, ele é da Índia. Ele é interessante. Ele é indiano, o jiu-jitsu. Ele foi da Índia para o Japão. Aí ele foi aperfeiçoado no Japão. E não é o jiu-jitsu, é jiu-jitsu. Na verdade, não existe Gil. Gil só existe no Brasil. No Brasil. É jiu-jitsu. É jiu-jitsu. É jiu-jitsu. Aí, há uns anos atrás, a família Gracie recebeu esse ensinamento do Conde Coma, né? Existem várias histórias, inclusive até o Rio do Hermes comentou sobre isso. O Rio do Hermes foi meu colega de parceiro de treino. O que acontece? O Jigoro Kano, que foi o fundador do judô, ele treinava jiu-jitsu, só que ele fez o quê? Ele tirou os golpes mais traumáticos e fundou um novo esporte, que foi o judô, né? O Conde Coma era aluno direto do Jigoro Kano e começou os desafios para provar qual era a melhor arte, e ele saía desafiando todos os professores, e mais na Ásia, Europa, esse tipo de coisa. E ele veio parar, e ele foi expulso da Kodokan, que é a academia que o Jigoro Kano fundou, e ele veio parar no Brasil. E foi quando ele começou a dar aula para a família Gracie. Se eu não me engano, o Gastão Gracie foi o primeiro a receber o ensinamento dele. Não me recordo realmente o nome do primeiro. Foi o Carlos. Carlos, né? O Carlos Gracie. Porque o Carlos Gastão e o Hélio. Isso. O Hélio era o menorzinho. E o jiu-jitsu que nós praticamos, ele diferencia muito da arte original, que é a questão das alavancas. A arte original, a pessoa grande, ele tinha sempre domínio sobre os menores. No nosso esporte que nós fazemos hoje é justamente ao contrário. Hoje, uma pessoa pequena, frágil, franzina, ele consegue lutar com uma pessoa grande. Por causa das técnicas que foram desenvolvidas. Por quê? Porque o Hélio Gracie, que foi o que mais desenvolveu o esporte, ele era uma pessoa franzina. Então, ele adaptou o esporte para ele. Né? Ele teve essa sacada e ele falava muito sobre essa situação. Ele deu um exemplo muito sério assim: você fura o pneu do seu carro, você não consegue levantar seu carro na mão, mas qualquer pessoa pega um macaco e levanta o carro, é justamente a alavanca, né? Então ele começou a pegar essas técnicas e trazer pro jeito dele, né? Pro aspecto físico. Fez uma adaptação. E isso aí se expandiu. Hoje em dia eu acho que a luta que mais expandiu no mundo. Isso mesmo. É o jiu-jitsu. Aí o que acontece? Hoje nós já estamos levando, já há muito tempo, o jiu-jitsu brasileiro, né? Que a gente luta Brazilian Jiu-Jitsu, para o Japão. Inclusive a própria gente está mudando, porque lá não existe a palavra Gil. Foi interessante. Aqui. E é assim, pela literatura que eu já fiz, né? Por exemplo, eu li a biografia do Carlos Gracie, que foi o cara que foi o primeiro contato com isso que eu estou falando, que teve o primeiro contato com jiu-jitsu, né? E o primeiro contato que ele teve com Conde Coma
sobre o jiu-jitsu foi aqui em Manaus. Em Manaus. Aí, porque a família, eles Só que eles são de Belém, são de Belém de do Pará, Belém do né? Pará, eles vieram para cá E depois foram para o Rio de Janeiro e ficaram a fama lá no Rio de Janeiro. Justamente. E o primeiro contato tem alguns estudiosos que dizem que a primeira vinda dos lutadores de jiu-jitsu para o Brasil Foi pra foi Manaus. para Manaus. Antes dele. Só que aí depois os Gracie pegaram isso, aperfeiçoaram, que eu acho que vai bater muito com o que a gente vai conversar aqui daqui a pouco, sobre essa situação de o Carlos Gracie ter começado no jiu-jitsu também e ter pego essa arte marcial e eles terem desenvolvido, porque hoje o jiu-jitsu ele é uma arte adaptável. Então, aí as pessoas dizem mesmo assim, se tu pegar duas pessoas que eles sabem duas posições de jiu-jitsu, duas posições, e deixarem eles num lugar isolado, só eles, durante 3 meses, quando você chegar lá, ele tem daquelas duas posições, fizeram várias posições. Vai nascendo, vai dar criatividade, vai nascendo assim. Por isso que eu tenho certeza que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui. Então, depois dessa explicação maravilhosa de vocês, de como nasceu o jiu-jitsu, explicou os danos pra gente, que nós não sabíamos o que significava, o grau eu já sabia. O que era? Os danos eu não sabia. Muito boa a explicação de vocês, de como veio para o Brasil, tudo isso. Nós vamos falar agora disso enquanto esporte para o auxílio na saúde mental. O que vocês veem acontecendo com as pessoas que entram no tatame, não só fisicamente, mas também entram de cabeça, com o emocional? Como é que vocês veem os alunos de vocês enquanto o emocional deles dentro do tatame? Até porque, assim, hoje a gente assim, a gente está vindo numa pegada de olhar mais para o emocional, de uma forma geral, né? A sociedade, o mundo. Mas isso era algo que era esquecido. Secundário. Era esquecido, né? Como a gente estava conversando antes, né? Pressão, mas sem medir. Mas como que vocês veem isso? Como que vê a cabeça desses alunos? No esporte em geral é muito bom. Qualquer esporte, qualquer contato com outra pessoa é muito bom. Mas a particularidade da luta é a autoconfiança, principalmente. A pessoa adquire uma autoconfiança muito grande. A parte emocional ela ajuda muito, porque tem um contato direto com outro colega que tem o mesmo nível, muitas vezes, um nível maior, um pouco menor. Como é que eu posso dizer? E como a gente está conversando, a pessoa adapta a técnica a ela mesma, então isso ajuda na parte intelectual da pessoa. Eu acho que na autoconfiança, né, Reizinho? A socialização da criança é o mais interessante. Eu tenho até um caso lá de um aluno, o nome dele é Levi, eu estou falando porque eu pedi autorização do pai. Ele era um menino extremamente introvertido. Ele praticamente não falava com ninguém. No treino, então, era assim, ficava super concentrado. Um garoto maravilhoso, uma educação maravilhosa. E eu até comentei com o pai semana passada, e eu fiquei emocionado, uma coisa que eu vi o Levi fazendo. Ele chegou com outro colega, não me viu, não viu que eu estava vendo, ele dando conselhos para o menino. Poxa, tu tem que estudar mais, eu acho que estou na mesma sala, tu tem que se esforçar um pouco mais nisso. Eu fiquei olhando assim, caramba, tá comigo quem diria? Há um ano atrás era um garoto que praticamente não falava, hoje está dando conselhos para outro colega. Isso para mim, ganhei o ano nessa situação dele, entendeu? O desenvolvimento que eu vejo desses meninos é impressionante, é um negócio impressionante. Eu tenho assim uma concepção muito, muito boa também, pensando, juntando esse pensamento do professor, mas antes de começar a refletir sobre isso aí, eu queria fazer uma reflexão anterior, porque assim, o nosso esporte, é um esporte que eu sou apaixonado. Nem te vejo no olho de vocês. Mas a luta é apaixonante. Isso mesmo. O nosso esporte. Para vocês que estão lutando, para nós que somos pais, mães, a gente fica desesperado na beira do tatame. O jiu-jitsu ele foi um esporte antigamente,
pelo menos até o meado dos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele foi um esporte muito marginalizado, né? Sim. Professor? Então, assim, mas sempre teve uma coisa muito, muito boa no jiu-jitsu. A gente sempre teve a irmandade, Tem muito. o acolhimento. E aí, sempre teve muito isso. Então, quando as academias, existia uma rivalidade muito grande antigamente entre jiu-jitsu e luta livre. As academias, as pessoas se juntavam para treinar, era um treino, e muitas das vezes era um treino pesado e forte, né? Que às vezes a gente tem hoje a gente já não faz mais, mas tinha um treino que é chamado um chamava de pancadaria, outro chamava de taparia, né, professor? A gente Ainda sou dessa treinava época. isso, pois é. Então, assim, a gente treinava para isso, justamente para a gente aprender a se defender numa situação de briga que sempre acontecia e aprender a defender o nosso parceiro, nossos amigos. Então, é um por todos e todos por um. Sempre. Foi um esporte muito marginalizado. Só que depois a gente começou a entender. Como a gente viu que o nosso esporte começou a crescer, o número de praticantes começou a crescer mais, o esporte começou a ganhar muita visibilidade. Mas Principalmente sabe que eu também acho que a vinda de outros de atletas de outras modalidades esportivas que eram mais tradicionais, tipo judô, karatê, que tem aquela rigidez oriental muito maior que o jiu-jitsu tinha. Uhum. Então, quando, por exemplo, eu vim do judô, então eu já trouxe para o jiu-jitsu essa rigidez que tem no judô. Saudação ao tatame, saudação ao professor, saudação ao colega. No jiu-jitsu não tinha isso. Aí vem o pessoal do karatê que tem a mesma situação e vai trazendo incorporando ao esporte. E hoje o jiu-jitsu é um dos esportes melhores para criança. Ele realmente é disciplinador. Antigamente era até difícil você ver crianças praticando jiu-jitsu. Por quê? Porque a questão que ele está falando. Muito marginalizado, o pai fala assim, não, meu filho não vai treinar jiu-jitsu. Vai treinar judô, vai treinar karatê, vai treinar capoeira, qualquer outro esporte. Jiu-jitsu não. Menos o jiu-jitsu. Aí, hoje em dia, não. O pai já leva a criança para treinar o jiu-jitsu, porque hoje nós temos a parte disciplinar muito forte. E, assim, para entrar dentro desse mérito aí, aí isso daí criou sempre o jiu-jitsu, ele foi um esporte com essa irmandade de acolhimento, de acolher Isso continua. Todo mundo chegava lá. E aí, por exemplo, eu entrei no jiu-jitsu, eu comecei também no judô. Mas quando eu conheci o jiu-jitsu, eu comecei a ter minha autoestima melhorou muito. Eu vou falar uma coisa aqui que a gente vai perceber em até no aluno que ele é o aluno mais calmo, mais tranquilo da academia. Aquele aluno que na sala de aula ele é aluno exemplar, né? Quem é o praticante de jiu-jitsu, ele nunca anda de cabeça baixa. É verdade. Quem realmente pratica o jiu-jitsu, que autoconfiança, a autoconfiança, tu consegue adquirir. Eu sei porque eu sofri bullying, né? Naquela época, hoje eu tenho 52, né? Naquela época quando não eu era era esse pequeno, nome, né? não existia isso, né? Essa palavra não existia. E era até existia essa palavra, entendeu? Era e até aí, incentivado isso. só que depois que eu comecei a praticar, e eu sempre aconselho os pais, e eu falo até para o meu filho, todo mundo tem que saber uma arte marcial, e principalmente o homem. Não é por machismo, é porque naturalmente o homem ele defende, ele é defensor, né? Então, se eu tô com a minha esposa, né? O instinto é isso. Se eu tô com a minha esposa em algum lugar, de repente vem um cara querer agredir ou fazer alguma coisa, passar a mão e, né? Eu vou defender a minha. O cara, por exemplo, em certas situações daquela que aconteceu agora atualmente, aquele cara que deu uma tapa na orelha do garotinho lá, que Estourou o tímpano. Pois é. O pai do moleque não fez nada, mas eu não ia ter esse sangue frio que ele teve, não. Eu não ia. Eu falo por mim, porque assim, o meu instinto de pai e de defensor, ele ia me levar. Não é porque eu sou faixa preta, não, é porque o homem ele tem que estar preparado para defender os seus. Eu penso dessa forma, né? O jiu-jitsu não é que eu sou violento. Tem uma coisa legal,
que é o maior benefício do jiu-jitsu, digo assim, é os 3 tapinhas. Uhum. O Fábio já fala muito isso. O que é os 3 tapinhas? Justamente. Toda vez que você é subjugado a uma chave ou um estrangulamento, você dá os 3 tapinhas para a luta e no treino começa novamente. E na vida a gente é assim, né? Você cai, você tem as frustrações, tem tudo e nós temos sempre os 3 tapinhas e tem que continuar. Não tem esse negócio, não tem como desistir da vida, né? Então, a autoconfiança que o esporte dá e a luta, principalmente, seja lá qual for. Nós estamos defendendo, logicamente, o nosso esporte aqui. É lógico. Nós vamos estar puxando um pouquinho a sardinha para a gente sempre, mas, na verdade, qualquer arte marcial é muito importante para o desenvolvimento da autoestima da qualquer pessoa. Seja qualquer arte marcial. Essa irmandade existe nas artes marciais também. O benefício do esporte, no geral, é maravilhoso. Porque os orientais eles já são por si disciplinados, Muito né? disciplinado. Então assim, eles já têm isso aí. Eu acho que o maior benefício do esporte, especificamente do jiu-jitsu, é a disciplina. Disciplina é fundamental para a nossa vida. Você tem que ter disciplina para tudo. Você vai puxando, né? Um pouquinho. Então tá. Então vamos continuar os. Gente, o Luiz não teve nada grave, não. O Luiz foi só Resolveu resolveu ali. uma situação Fica aqui, aqui no mas guião. Já voltou, está de voltou. volta. É isso mesmo, né? A gente faz aqui o programa como na vida real da gente, né? Os imprevistos, as coisas acontecem Isso é e a verdade. gente segue. Então, tem algo no jiu-jitsu que é muito particular. A forma como ele ensina a lidar com o erro, com a queda, com o corpo do outro. O que isso ensina para a vida? Você foi Vamos bem, lá. Foi bem filosófico. É filosófico mesmo. Porque o jiu-jitsu tem uma frase que ele é muito peculiar dele mesmo, que o chão, pra gente o chão é o começo, É o começo, não não é o fim. é o final, é o começo. Mas como é que eu penso como filósofo? Também, né? Também, né? Eu não estou nesse nível não de filosofia, mas É. eu tô gostando. Mas assim, o chão, ele é um momento que você... todo mundo vai passar por ele. Uma hora você está no chão, mas dali você não passa. Você tem que... ou você vai continuar no chão, ou você vai ter que vai levantar. ter que levantar. É fácil continuar no chão, mas é mais gratificante quando você levanta, né? Então eu falo para meus alunos, a gente tem isso daqui, o chão ele tem que ser só o início de uma vitória. Só a alavanca, A né? alavanca, isso mesmo. Eu penso dessa forma. Porque assim, eu nunca digo para o meu aluno que você tem que ir lá para ganhar. Mas eu falo para ele se você tem que ir lá e dar o seu melhor. Se você perdeu, é porque ele treinou mais. Não foi porque você... É ruim, né? E justamente. Entendeu? É porque você caiu. Mas não é porque você caiu que você tem que ficar no chão. Tem que levantar e ir para cima. Eu falo uma coisa para meus alunos, a primeira vez que eu falei, houve assim um impacto, eu falo que você não tem que aprender a perder. Porque perder é muito fácil. Basta você não se esforçar. Naturalmente você perde. No esporte, você não tem que aprender a perder. Você tem que aprender a respeitar que o outro foi melhor que você. É totalmente diferente. Sim, Isso, verdade. Totalmente diferente. isso mesmo. Você tem que respeitar que o meu adversário foi melhor. Legal. Mas perder é muito fácil. Basta não se esforçar. Entendeu? E quando eu falo isso, eu falo para qualquer situação na vida dele. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu faço com meus alunos, que é o aluno que binga as notas. O que é bingar? 10 de ponta a ponta, né? 9, eu falo que 9,9 não é 10. Então, o cara tirou... São 10 matérias, ele tirou 9, 10 e um 9,9. Não tirou 10 em tudo. Então, tem que tirar... Eles ganham a premiação, ganham um grau, eles mudam de faixa. Se já tiver logicamente, se tiver no nível de mudar a faixa, é uma forma de incentivá-los a estudar, né? E o pessoal falando assim, pô, professor,
Foi quase Não é. quase não é. Então, por exemplo, quando eu tenho alguns alunos, que é uma coisa assim que eu acho impressionante, em relação a competições, eu tenho dois exemplos na escola. O garoto que treina muito bem, e chega nas competições, eles não rendem 10% Do que ele treinou. do que ele treina. E eu tenho uma situação inversa. Eu tenho um aluno que treina, não treina, todo tempo brincando, todo tempo tirando gracinha com o outro. E chega nas competições, ele leva o negócio a sério de uma forma assim absurda. Eu até comentei com a mãe dele. Eu comentei, semana passada no treino isso. O dia que eu trouxer esse colega, né, esse aluno, que treina muito bem e luta não tão bem, o dia que eu trouxer o cara que treina pro tatame, ele vai se dar muito bem. E ao contrário, a mesma coisa. O que só faz brinca muito nos treinos e na competição ele luta sério, o dia que ele pegar esse cara e trouxer pro treino, É vão melhorar imbatível, né? imbatível. É uma coisa impressionante, como tem essas características também. Eu acho que a parte emocional vai muito disso. Aí tem a parte de autoconfiança, tem a parte de pressão também, que tem muitos alunos que sofrem pressão. Não sei se Eles colocam até neles mesmos, né? neles mesmos. É muita cobrança, assim, Autocobrança, eles né? se cobram muito. Assim, eu tenho alguns alunos também. Eu tenho um aluno aqui que ele é assim, que quando ele tá treinando, e não é só um, não. Até às vezes eu falo, eu brigo com eles assim, quando a gente tá treinando, eu falo, cara, eu queria que vocês fossem assim nas competições, porque quando vocês vão lutar com a gente, que é mais graduado, com os faixa preta, marrom, roxa, vocês vêm com assim, o sangue, o olho chega a estar todo, o sangue tá todo no olho, assim, sabe? O olho vem vermelho pra cima da gente, vai pra cima e quer raspar, quer finalizar e aí, mas quando chega na competição, aí eu falo eu até brinco com Aí eles, tá no sabe o que mesmo, no vocês mesmo fazem? nível, né? Sabe o que vocês fazem, pô? Tu imagina que tu tá lutando, tu olha pro cara assim e vê o meu rosto, pô. Aí tu muda quando a faixa dele vai pra cima, pô. Aí tu consegue. Tem que fazer isso. E uma característica nas competições que é interessante quando você passa e já chega na adolescência, você não tem mais isso. Quer dizer, tem, mas é mais difícil. As categorias são por idade Por e peso, né? peso, Uhum. não por altura. Então, o que acontece? Às vezes você chega lá, um menino, dá um exemplo de 40 quilos, 12 anos, 40 quilos. Desse tamanhozinho. Aí chega lá, tem um menino com 12 anos, 40 quilos, só que é bem magrinho, só que ele é muito alto. Então aí fica aquele negócio, pô, é muito mais alto, mas não interessa. É idade e peso, não tamanho. Não altura, tem né? essa característica, entendeu? É interessante porque antigamente nas competições era só por peso, né? Não tinha nem faixa. Naquela época que quando o jiu-jitsu começou a ter as competições, né? Vamos pensar que a gente é muito velho. Pois é. Aí era só assim, ó. Era só por peso. Aí não tinha como te dizer assim. Hoje não. É um monte de faixa verde, é um monte de faixa cinza, é um monte de faixa amarela, é um monte de faixa. Hoje um monte de faixa preta, um monte de faixa marrom. Antigamente não. Era assim, faixa azul, aí lutava com branca. Meu Aí, Deus! O judô tem isso. O jiu-jitsu o jiu-jitsu tem a separação de faixa, né? Uhum. Então, faixa branca, solta faixa branca. Faixa graduados é de cinza a verde, então esses podem ter confronto. Aí depois que passa a faixa azul, azul com azul, roxa com roxa, marrom com marrom, preto com preto. No judô não. Agora já tem a divisão de iniciantes e graduados, que é da branca a laranja. Então, e depois tem a situação de graduados, né? Que é de verde a preta. Mas realmente não tinha essa divisão. Então, muitas vezes, um faixa branca de judô pegar com faixa preta. Nossa, Era uma coisa assim. Nossa, eu fico imaginando. tadinho desse faixa branca. Olha, mas deixa eu falar uma coisa. O Reizinho disse que não filosofa, né? Que não é filósofo. Mas aquela tua fala, né? Aquela frase que você usa, ela é muito boa, porque realmente
perder, né? É muito fácil. Não é que seja fácil, mas é o mais cômodo. Talvez seja uma palavra que é cômodo. Né? É mais cômodo. Ela é porque frustrante, mas ela é cômoda. Ela é cômoda. A pessoa não Mas- precisa sair do mundinho dela ali. E aí a Né? psicologia, ela vem trabalhando, ela trabalha muito isso, né? As frustrações. E a gente falando, como a gente estava conversando mais cedo, essa geração que nós estamos, dos nossos filhos, né? Uhum. Geração Z. 30 menos, né? Vamos dizer assim. O quanto que eles têm baixa resistência A para lidar frustração. com frustração. Justamente. Né? Então, quando você fala, vocês, né, como professores, usam essa metodologia de vocês, essa fala de vocês, para ensinar que um dia você ganha, porque você se esforçou, mas o dia que você perde não significa que você não se esforçou. Não. Né? Então, isso é muito importante, porque o mundo e a sociedade, ele vem com a história da meritocracia no sentido de quê? Que tu ganhas porque tu mereceu, mas tu não ganha porque tu não mereceu. E não é isso, é porque, infelizmente, teve alguém que teve condições. Que você. Justamente. E eu acho, hoje o nosso esporte ele está se profissionalizando realmente. O jiu-jitsu hoje tem muita gente hoje que ganha dinheiro com o esporte, não só com as lutas, com as aulas. Mas quem ganha dinheiro com a luta, os atletas hoje eles estão tendo até um acompanhamento psicológico. Isso é importante. Eu até uma vez a gente até conversou sobre isso, não foi? Sim. Nos bastidores. Inclusive, nos bastidores a gente tem que conversar outras coisas. Justamente. Aí é assim, eu acho muito importante esse trabalho da psicologia dentro do esporte, Sim. principalmente dentro do jiu-jitsu. Sim. Eu tenho um amigo que ele é advogado e ele agora também se formou em psicologia. E a intenção dele é trabalhar exatamente isso, no esporte. Porque tem vários atletas assim que um potencial enorme. Nós vemos aí, em todos os esportes acontece muito isso. A pessoa que não chega na hora H mesmo, não vai. Eu tiro meus filhos. Meus filhos, o Nicolas ainda treina com o Reizinho, né? Ele é faixa cinza, meu pequeno de 11 anos. A Nicole treinava com ele, ficou faixa azul. A Nicole, na primeira luta, ela perdeu para ela mesma. Por quê? Quando ela chegou no tatame, que ela viu, ela gelou para a menina que estava lá. Não é que a Nicole não soubesse, ela sabia o que ela tinha que fazer. Mas na primeira luta ela... Eu tinha uma aluna aqui, ainda tenho ainda, que ainda treina comigo. Mas a gente deixou parou um tempo com as competições para ela, porque quando ela chegava, ela estava bem assim, aí ela treinava e tal, quando chegava lá na competição, antes dela entrar no tatame, tinha duas na frente dela. Quando ela estava aqui, ela começava a chorar. Na concentração. Ela chorava. Aí a gente ia conversar, não sei o quê. Porque tem uns que perdem e choram, né? Essa nem já perdi ainda. Já sabia que ela... Aí eu falava... E aí a mãe dela começou a fazer um trabalho com ela, né? Levando psicólogo e tal. Hoje ela melhorou bastante, assim, né? Eu não sei, a gente ainda vai fazer um teste aí. Mas eu acho que ela... Pode fazer o teste, né? Já tá Eu estava conversando, a nossa família, por incrível que pareça, gente, a nossa família, depois que nós entramos para psicologia, foi um boom, né? Nós tem a filha da Paula, que está estudando psicologia, tem um primo meu que forma ano que vem, Tem o uma outra Ismael, prima também tem que uma forma ano outra que vem. prima que forma ano que vem, tem uma outra que mora em São Paulo que faz psicologia, então assim, Daqui a pouco a nossa família... Tipo isso. E aí eu estava conversando com o meu primo, Ismael, né, a respeito disso, inclusive de trazer ele para ajudar até vocês que ele quer fazer a especialização dele para trabalhar com fisiculturismo, né? Então ele gosta dessa psicologia do esporte. Eu até disse assim, olha, que eu ia falar até nos bastidores, digo, olha, nós temos 2 lugares que tu vai ter um campo de estágio maravilhoso. E eu tenho certeza que os meninos não vão se opor se você quiser trabalhar. É muito legal. E aí e a gente conversando sobre isso, né? E aí ele falou assim, Grace, é porque as pessoas ainda não estão ligadas da importância da psicologia. Que, tipo, a Copa do Mundo, né? Diz que ele que me falou, né? O Tite dispensou o psicólogo. Mentira! Foi, né? Antes da competição. E aí o Brasil perdeu, e ele que me falou, gente, eu não sei, tá?
Tô falando, se tiver errado, por favor, desconsidere, eu não gosto de futebol. Eu tô replicando algo. Somos dois. Eu tô replicando algo, mas assim, não sei nem se é pra lá, se é pra cá, enfim. Mas aí ele disse assim, no momento, Grace, porque ele até alegou que ele era coach, né? Ele tinha formação de coach, então que a equipe dele iria se dar bem ou estar estruturada emocionalmente porque ele era coach, não desvalorizando os coaches, mas são funções diferentes. E aí, quando o Brasil perdeu, acho que ele foi o primeiro a sair do campo e deixar os meninos chorando lá. Então, assim, esse não é o papel do professor, independente Não. de ter alguma experiência ou não no lado emocional, seja coach ou não. Essa parte emocional a gente vê muito, sabe onde? No MMA. Porque existe a encarada antes da luta, né? Sim. Um cara que era campeão de ganhar a luta antes da luta acontecer, o Anderson Silva, ele fazia uma pressão no cara tão grande que o cara já fala assim, vou perder pra esse cara. Já chegava Né? Já chegava meio que derrotado. Ele só não podia abrir a boca, né? A vozinha dele não tava vendo, mentira. Mas essa pressão que você coloca no adversário é bem interessante isso. Isso é bem... Olha, eu vou até dar uma dica aqui. Corta pra mim. Aqui. É o seguinte, aos alunos, futuros formandos ou estudantes de psicologia, trabalhar uma psicologia, eu acho que dá até um TCC aí. Trabalhar Vários. A psicologia dentro da luta. Entendeu? É muito importante. Porque assim, a luta em si, ela assim, eu vou dizer que ela é diferenciado. Porque tu vai competir, tu vai se colocar à prova, não só psicologicamente, como fisicamente. Sim. Mas a gente que trabalha com a mente das pessoas, né? A gente sabe que muitas das vezes a gente já perde a primeira perda que a gente... Já entra mentalmente ruim, né? A mente, se a gente tiver com a mente fraca, já perdeu aí. Né? A primeira derrota tá aí. E aí, se tu não tiver com o corpo preparado, se tu não tiver com a mente boa, tu não consegue preparar o corpo. Tô falando besteira? Não. Justamente. Então, por isso que é importante. Uma psicologia voltada A luta. à né? luta. E eu acho, quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso... Mas não só para os alunos, os professores sim, também têm que ter um acompanhamento. justamente. É a equipe em si. Porque um professor despreparado psicologicamente, Ele desprepara os alunos. Porque, na verdade, entendeu? o professor O ciclo fica disfuncional. Isso. E, por exemplo, no caso do esporte que nós fazemos, nós ensinamos o nosso aluno, na verdade, a quase quebrar o braço do colega, a enforcar o colega, a dominar o colega. Então, você tem que ter um controle muito grande Emocional. Pra saber onde a hora de parar, né? E tem mais uma situação. No treino é uma coisa, na luta é outra, porque assim, ó, eu costumo falar para meus alunos, quando a gente está treinando, a gente tem que tomar cuidado com o nosso colega de treino, porque se eu estou treinando com o professor, ele usa da técnica, ele é mais técnico do que eu, ele usa de uma técnica que ele sabe que vai me machucar, e ele me machuca, aí eu fico machucado, eu já não treino mais. Aí o que acontece? A gente está prestes a uma competição. Aí eu me machuquei, aí eu já não vou participar. Porque nós falamos que é individual, mas não é um esporte individual. E eu um esporte coletivo. Pois é. A gente O acaba... jiu-jitsu, Ninguém eu precisa né? dele para treinar. Ninguém treina Ele precisa de mim para treinar. Né? Eu sempre coloco... Hoje eu vejo... Uma vez eu até comentei, eu estava em Santa Catarina, e eu fui visitar uma academia lá. E é uma coisa que eu sempre faço com meus alunos aqui. Eu sempre me coloco... Eu não tenho que provar nada para ninguém mais. Eu falei, mas é bom de colocar. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz, eu comecei a treinar em 90. Eu participei de algumas competições até 96. Mas vocês param de falar anos, gente. Eu tô falando, a última competição que eu participei foi em 2019. Foi a Copa. Até da fase de pro, não lembro. Eu lutei com um cara que foi meu professor também, que foi o Matheus Segadilha, muito meu amigo, gosto demais dele. Foi e aí é uma situação complicada. Eu chego lá e eu vou lutar com um cara teu mestre, né? E meu amigo. Eu fui professor do filho dele. O filho dele estava na escola que eu dava aula no Cristo Master.
E aí o filho dele treinava jiu-jitsu lá e eu era professor dele. E o cara foi meu professor e meu amigo pessoal. E dar aula pra filha é um negócio complicado, sabia? Pois é. Eu tinha dificuldade nisso. Meus dois filhos treinavam comigo. E meu filho, ele sempre deixou claro que não queria competição. Mas a minha filha, ela gostava. Só que era assim, me dava uma aflição tão grande de ver minha filha lutando. Assim, Mas só para resumir a minha história é o seguinte. Então eu fiz a última competição em 2019 e eu falei bem assim, hoje eu não tenho mais nada para provar para ninguém. Porque hoje tem os professores que ainda são de competição, que gostam de competir e tal. Eu já até pendurei a minha faixa, né? Pendurei, eu não quero, meu prazer, onde eu sinto prazer em ensinar aquilo que eu sempre eu nunca imaginei, eu nunca me imaginei, já me imaginei, se eu falo quase todo lugar que eu vou que eu sou convidado para ir. Eu já me imaginei ser astronauta, piloto de avião, músico, um monte de outras coisas. Eu nunca me tinha imaginado professor. E eu acabei sendo professor em 3 áreas do conhecimento diferentes. Eu sou professor de filosofia formado, né? Eu fui professor de fotografia durante muito tempo e hoje eu sou professor de jiu-jitsu. Né? E aproveitando a deixa, que essa semana foi o Dia dos Professores. Parabéns, professores! Obrigado. E aí eu nunca tinha me imaginado nisso. Mas eu sempre tu se vê no aluno, assim... Já. É uma coisa interessante. Eu tenho essa situação esse ano aqui. Eu competia muito. Nossa equipe era muito competitiva. Mas chegou um momento assim que eu comecei a parar um pouco de treinar. Eu não conseguia ver um colega de treino fazendo algum movimento errado. Eu parava de fazer para ensiná-lo. Né? E eu comecei a desenvolver esse lado de professor. E eu tenho hoje, no tatame, um aluno, hoje em dia meu aluno mais graduado, ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Eu fico observando, né? Porque assim, meu método de ensino é assim. As 2 primeiras semanas de qualquer aluno iniciante, 2 primeiras semanas, primeiros 20 dias, eles nunca lutam com colegas do mesmo nível. Eles sempre treinam com colegas muito mais graduados e muito maiores do que ele. Porque a possibilidade de se machucar é menor. Então, alguns pais falam assim, caramba, meu filho, desse tamanhozinho vai lutar com... Mas a possibilidade de se machucar é mínima, né? Então, o que acontece? Faixa branca com faixa branca. Tá branco. Não, vai dar ruim. Aí, o que isso inspira, que é uma coisa que eu acho legal, até falar aqui. Eu sinto isso dos anos que eu dou aula isso. Eu tenho alunos de 6 anos de idade a 18 anos. Então, hoje eu vejo dentro da escola uma coisa interessante. Os alunos grandes falando com os pequenos, coisa que seria praticamente impossível haver algum tipo de vínculo, interação dos alunos com idades tão diferentes. Por quê? Porque esses alunos menores, as primeiras posições mesmo, quem passa são os alunos mais velhos. Por que eu faço? Eu passo a escolinha que nós chamamos, né, as posições no geral. E quem dá o refino, na verdade eu vou passando em duplas, logicamente, mas aquele refino, mesmo quem dá é o colega mais graduado. Isso cria um vínculo muito legal entre eles. Então, é uma coisa que eu consigo ver hoje no tatame, isso gera parte de respeito com o colega. Por quê? Porque um menino que está passando o conhecimento que ele tem a outro colega mais fraco, ele vai assistindo a obrigação de cuidar daquele colega. Uhum. Então, eu vejo muito isso. A empatia, cria-se uma empatia muito grande. Eu tenho hoje uma dificuldade muito maior em termos de meninas, porque as minhas alunas mais graduadas, né, ou saíram da escola ou pararam de treinar. Eu tenho, na verdade, hoje 2 ou 3 meninas mais graduadas, né? Então, quando as meninas iniciantes entram, aí eu procuro botar meninas com meninas, por uma questão mesmo para não se machucar, aquele negócio todo. Mas quando essas meninas também treinam com os meninos mais graduados, você vê um respeito muito grande por elas. A parte de tocar nas meninas, a parte do nosso esporte tem muito isso, assim, o jiu-jitsu ele é um esporte para todos. 100% de contato e 100% de contato. E é assim, exatamente. É um esporte que E ele são acolhe contatos todo mundo. em parte, realmente, que não... E é assim, eu costumo dizer aqui
Hoje eu tenho uma turma só de mulheres, né? Graças a Deus, isso aí. Eu tenho uma turma só para mulheres, mas foi uma escolha minha, porque assim, tem mulheres que treinam. A minha turma de mulheres, ela vai de 12 até Eu sabia que eu dou aula para meninas, porque elas são mais concentradas, são 100, mais. a 100 anos. Quer treinar comigo, vai treinar. Eu sei quem, Aí quem tá aí que tem 100, hein? Pois é, aí eu faço essa turma, mas tem as meninas que terminam o nosso treino das mulheres, elas treinam com o pessoal, porque eu tenho uma turma mista agora, que inclusive está treinando aí, né? E aí o que acontece? Mas eu sempre digo aqui, quando ela passa daquela porta para lá, pro tatame, não tem sexo, não tem cor, não tem religião, todo mundo é igual. É igual. Né? Eu já tive assim uma vez uma pessoa chegou comigo e falou assim, poxa, o meu irmão queria muito treinar, meu irmão, mas ele está numa fase de transição, né? Aí eu falei para ele, mano, e por que ele não vem? Aí ele falou, não, porque eu disse, não, mano, daqui todo mundo é igual, não existe o que ele for lá fora é lá fora. Problema dele, né? Mas aí o que acontece também? A gente acaba criando um vínculo tão grande que a gente acaba esquecendo isso. Esquecendo que aí tu vai encontrar com ele lá fora, tu vai encontrar com o pessoal lá fora e vai dizer, poxa, esse cara treina comigo, ó. Meu amigo. E tu vai falar, o jiu-jitsu, ele tem. Cara, o jiu-jitsu é por isso que eu sou apaixonado. Sou apaixonado por esse esporte. Sou apaixonado justamente por isso, porque assim, todo mundo é igual. E tem mais uma coisa: o respeito. Eu tenho alunos, já tive a oportunidade de dar aula para alunos que são assim, médicos, né? Aí ele é faixa branca. Só que eu tenho um outro aluno que ele é faixa roxa, só que ele é gari. E o médico lá, Respeita o gari. o advogado, o juiz, o que treina, que é menos graduado, ele respeita o cara, né? O respeito, assim, dizer esse povo, até mesmo o faixa preta, porque tem muitos professores que se dedicaram para ser aquilo que são hoje, professores de jiu-jitsu, faixa preta e tal, que são os caras que são de competição, que dão aula, porque nem todo mundo que é competidor é um bom É uma boa professor. pessoa. E ao contrário. E ao contrário. E nem todo faixa preta é professor. Né? Assim, ele tem condições de fazer, mas às vezes o cara não tem didática, isso não mesmo. tem Às vezes o cara é um puta. Ele tem um conhecimento, mas não ele tem é um bom didática. atleta, O cara é um não puta professor, um atleta, assim, Mas nem necessariamente vai ser um bom só professor. que ele não consegue passar. Porque isso acontece em todas as Em todas as profissões, né? justamente. E o cara, e você vê o respeito do aluno com o professor, com o mais graduado, né? O jiu-jitsu é muito bom, é um esporte muito bom por isso. E aí eu falo sempre pro pessoal, a gente tem que tratar todo mundo igual. As meninas, a gente tem que ter, principalmente com as mulheres, a gente tem que ter o maior cuidado com elas. Assim, a gente hoje vai estar perdido, eu e a Paula, que a gente tem um roteiro, mas vocês estão já da fala de uma já inclui a outra. É verdade. Então, aproveitando aqui, Essa deixa, né? essa deixa, a gente sabe que em muitos contextos o esporte é o primeiro espaço real de pertencimento de pessoas, adultos, crianças, jovens. Me diz aí, Luiz, o que você observa quando essas pessoas começam a praticar, se sentir, é muito aquilo que você já está falando, né? Mas se sentir pertencente àquilo, porque vocês dois são apaixonados, a gente vê, né? Mas como que é identificar isso, começar isso, nutrir isso? Porque até também deve ser nutrido, né? A gente sabe que, por mais que muitas vezes a gente goste de algo, mas se não há uma boa nutrição para aquilo, esse amor ele pode acabar. Isso. Né? Então Vamos fala lá. aí, Luiz. Depois a Paula vai perguntar pro Reizinho. Tá bom, vamos lá. A primeira coisa que eu ouvi uma vez num podcast um professor falando, que eu não lembro, recordo o nome, mas diz bem assim que se você vê uma luta de jiu-jitsu, você não vai querer treinar, você precisa treinar, ir lá, colocar o kimono, então botar a tua roupinha lá e ir pro tatame e treinar. Aí você vai dizer bem assim, isso daqui. Só que eu nunca, até hoje, assim, é difícil a gente ver uma pessoa que ela não faça uma experimental de jiu-jitsu que ela não goste.
eu acho que é assim, todo mundo tem que ter a sua tribo, né? Se encontrar. Sim, Já o finado Steve Jobs, né? Ele falava que a Apple acaba formando uma tribo, né? Porque o cara falou, mas por que o fone branco, né? Ele dizia porque toda vez quando alguém via alguém com fone branco, sabia que ele tinha um Apple e fazia parte da mesma tribo, do mesmo. Então esse senso de pertença dentro do esporte, principalmente dentro do jiu-jitsu, ele é muito grande, porque quando você passa, antigamente a gente tinha uma coisa, o finado, eu tô falando dois finados já, o Carson Gracie, que foi um dos caras que, assim, que ele que colocou também o jiu-jitsu em ascensão, né? Ele formou uma das maiores tropas de lutadores do mundo, as melhores, que é a Carson Gracie, foi, né? Por muitos anos. Então, assim, ele sempre frisava essa coisa de. Ele dizia bem assim, uma frase que foi criada no jiu-jitsu que é a creonte, né? A creontagem. Porque o cara treinava comigo e tal, e creontou, ele saiu. Saiu, foi para outro Tipo lugar. uma traição, né? O creonte, porque Tinha muito isso aqui. ele assistia a novela que tinha um cara que era. O nome do cara é Creonte, né? Que traía, né? Aí associou, sabe? olha. Aí ele chamava de creonte. Até hoje tem. Hoje tem, na nossa linguagem tem essa coisa do creonte, porque às vezes o cara começava, o cara ficava pulando de academia. Galho em galho. Aí eu vinha pra cá e tal, só que ele não gostava, falava mal, aí saía. E tinha muita gente que tem essa coisa de ser fiel àquilo, à bandeira, ao professor, né? Eu sou um cara que eu sou muito aberto para isso. Eu digo bem assim, olha, eu não posso te forçar a ficar comigo. Eu faço o possível que você fique. Mas se você quer ir, vá com Deus. Vá. Mas a gente acaba criando um vínculo grande. O professor, principalmente assim, Passa a ser professor, da aluno, família, é um negócio porque a gente passa a ser uma irmandade realmente, uma família. A gente diz bem assim, que eu tenho a minha família, né? Eu e minha esposa e meu filho, mas eu tenho essa família aqui, que é minha família do jiu-jitsu, que eu tenho certeza que os meus alunos, eles fazem tudo eles fazem qualquer coisa para estar comigo também. E para estar com os outros Isso é professores. tão verdade, Luiz, que o Reizinho sabe um pouquinho da história. Como eu falei, ele foi professor dos meus dois filhos e começou com o Nicolas, que é o menor, que estuda lá no Amazônia, e depois foi minha filha, que não fazia parte nenhuma da Amazônia. Foi acolhida, Já tinha acabado, né? Já tinha saído, né? foi acolhida pelo jiu-jitsu, né? Lá, Depois de momento um momento difícil dela, estava fazendo acompanhamento, ainda faz hoje, mas hoje está bem. No momento que para ela nada fazia sentido. E o jiu-jitsu, no jiu-jitsu, ela encontrou a tribo dela, vamos dizer assim. E o que é interessante, por exemplo, o começo nos treinos é um pouco frustrante, porque o cara não sabe nada. Todo mundo sabe ele. Porque assim, todo mundo sabe, nem menos ele. E é interessante, por exemplo, uma pessoa que vê uma aula de jiu-jitsu, ele só enxerga duas pessoas se embolando. Né? E depois que você começa a praticar e começa a entender a dinâmica da situação, você vê que é um negócio bem interessante. A gente não sabe quem tá ganhando e quem tá perdendo. Por exemplo, futebol, dá um exemplo de futebol. Se você pegar qualquer criança que aprendeu a andar, ela sabe chutar uma bola. Ela naturalmente chuta uma bola. Né? Então, querendo ou não, já é um passo para o futebol. Então, é natural da pessoa jogar futebol, vamos dizer assim. Seria mais fácil. Seria mais fácil, mais natural, né? É uma habilidade natural. A luta, no geral, e o jiu-jitsu, especificamente, é questão de insistência. A pessoa querer entender a dinâmica daquele negócio. Pô, como é que pode? Uma pessoa tá... Não necessariamente... Não necessariamente quem está por baixo está perdendo... E não necessariamente quem está por cima está ganhando. Entendeu? Então, quando você não entende do esporte, você realmente só vê duas pessoas se embolando. Olha, eu acho que eu vou começar a aprender mais sobre jiu-jitsu para poder usar como exemplo meus pacientes. Porque é muito interessante. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Quando você estava falando da Nicole e tal. E o jiu-jitsu salvou minha vida. Eu posso dizer isso daí, o jiu-jitsu salvou minha vida.
como eu falei, eu comecei muito cedo, mas eu já tinha, quando eu comecei a treinar, eu tinha 18 para 19 anos. Né? Eu já eu tava repetindo pela quarta vez o 8º ano. Só 4 E vezes. só 4. E Tadinho do aí, seu Luiz. pois é, bateu muita cabeça comigo. E ela, uma vez a gente estava lá e falou: meu filho foi o que menos deu trabalho para mim. Aí, assim, né? Porque eu nunca fui um cara de festa, de bebedeira, de essas coisas, né? Mas Até isso, né? Você, quando participou, eu não saía, não ia pra balada. justamente. E aí eu fiquei, aí em 96 eu parei. Parei, fiquei de 96 até 2011 sem treinar. E aí vocês sabem um pouco, né, da minha história, né? Eu fiquei 10 anos, quase 10 anos no convento, né? Fui frade capuchinho e tal. E aí eu ia ser o primeiro padre jiu-jiteiro. Vou falar com meus amigos. Tem um amigo meu que chama isso, é o padre. Então, assim, e quando eu casei, na época que eu, em 2000, aí eu saí desse convento em 2010, né? Em 2011 eu conheci minha esposa, e aí na mesma época eu voltei pro jiu-jitsu. Só que teve um momento dessa caminhada que eu fiquei, cara, fiquei muito mal. Eu tinha 2006 eu perdi minha mãe, aí aquilo dali ainda ficou, meu pai ficou morando só, fui morar com ele quando eu saí do seminário e tal. E aí, quando eu casei, eu entrei numa pilha assim, por causa do meu pai, preocupado e tal. Aí era muita coisa, ela trabalha, a minha esposa também estava grávida, trabalha, corre, se preocupa com família, com o filho que vai nascer, né? A gente que é pai e mãe sabe da preocupação, né? O filho nunca deixa de ser criança e meu filho espirra, eu Verdade. fico preocupado. Eu não, E eu aí sou eu uma... entrei numa pilha, assim, eu Aham. entrei numa pilha. Tem uma época que aí quando foi, acho que foi em 2015, aí foi assim, aí eu fiquei desempregado, aí eu treinava, comecei a treinar esporádico, assim, 2015 eu já era faixa marrom, né, eu voltei azul em 2011, aí no mesmo ano, 2011, quase no final de 2011, eu peguei a faixa roxa, aí eu trabalho, aí quando foi final de 2013, eu fiquei desempregado. Aí comecei a estudar para concurso, comecei a fazer um monte de coisa aí, mano, aí a cabeça começou a falhar. Aí eu fiquei mal, assim. Aí teve um dia que eu chamei meu irmão lá na minha casa e comecei a chorar. E eu vi que eu tava me afundando. Aí eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí nesse dia, o meu amigo, eu tenho o meu amigo, que é das antigas, né? A gente se reencontrou, acabou se reencontrando no mundo da fotografia aí. E aí ele falou para mim, cara, é o seguinte, eu tenho um treino lá, 6 horas da manhã. Aí ele dava aula numa academia lá na frente da Ambev. 6 horas da manhã. Se tu garantir chegar lá às 6 horas da manhã, pode vir lá treinar comigo. Aí eu fui. Aí eu comecei. Eu voltei, né? Aí eu saía lá da minha casa, morava no centro. Aí eu saía de Também. casa, 5h30 da manhã e ó, pra lá. Só que eu tinha que treinar. Aí eu treinava e eu voltava para casa porque minha esposa tinha que sair 7h30 para ir para o trabalho. E eu tinha que deixar ela no trabalho, e aí nessa época eu estava desempregado, tinha que ficar com meu filho. E eu fazia isso, aí eu comecei. E aquilo, o esporte em si, ele começou a modificar aquilo, sabe? Aí Tem a parte começou disciplinar também, né? isso, aí eu comecei aí eu comecei a ter a minha autoconfiança voltou, porque quando a gente começa a treinar, como o professor estava falando, pô, todo mundo te amassa, bicho. Aí tu fica apanhando, apanhando. Aí tu, pô, será que eu não vou aprender esse negócio, bicho? Só vou apanhar. Só Aí que do nada você começa a Pois despertar. é, o aí, negócio. aí tu começa a entender. E eu já tava num nível assim que eu graduado, faixa marrom. Só E na apanhando. época, aí eu tava apanhando todo mundo. Aí dizia, não, não é assim. Aí eu E é comecei a muito trabalhar mais mesmo. aquilo do É, que isso. Porque assim, às vezes, o teu corpo, a tua mente, ela sabe o que tu quer fazer. Mas o teu corpo não Só que o teu obedece. corpo não obedece, porque a tua mente também ela tá te tá dando uma Sabotando. informação sabotando. confusa. Isso Isso. é uma informação confusa. E aí eu comecei a me animar mais, comecei a fazer. E aí aquilo dali foi mudando, assim, a chave foi girando, Eu sabe? nunca me afastei também do esporte, assim, da luta, mas eu tinha decidido não dar mais aula. Não queria dar mais aula.
E quando eu voltei a dar aula foi o seguinte, quem implantou o jiu-jitsu na escola foi meu primo. A escola é da minha mãe e da minha tia, né? Sendo Cassino na Amazônia. E meu primo foi quem implantou o jiu-jitsu lá, o Leopoldo. E começou a dar aula e minha filha começou a treinar com ele. Confesso que me deu um pouco de ciúme, né? Eu comecei a olhar assim, eu ia para assistir, né? Mas não entrar no tatame. Eu treinava no horário e no horário dela eu não entrar no tatame. E eu comecei a ficar com ciúme daquele negócio. Falei, poxa, eu sei fazer isso, né? Eu tenho que ensinar minha filha. E eu combinei com o Leopoldo de dar aula toda quarta-feira. O treino era de segunda a sexta, mas quarta-feira eu puxava o treino de judô, né? Ele me permitiu fazer isso. E foi quando eu comecei a interagir com a minha filha e com os alunos. Passado algum tempo, apareceu um projeto na vida dele, ele teve que sair da escola e eu assumi como professor. Isso já tem mais de 15 anos e eu tô lá até hoje, agora eu não largo mais não. Se você quiser voltar, não dou não. Se eu falar para vocês que o jiu-jitsu ele salvou a minha vida, eu acho que eu não vou estar mentindo não, porque foi fundamental. Hoje, assim, como vocês veem, eu de vez em quando eu dou uma desanimada, assim, sabe? Mas isso daqui ele me move muito, porque eu sei também de uma coisa. Eu sou muito importante para muita gente aqui. Sim, com certeza. Isso não Eu tenho sou dúvidas. Muitas Isso. pessoas. Eu muitas vezes estou com muita preguiça, mas eu lembro dos meus alunos. Toda vez eu tô com muita preguiça. Reizinho, e assim, no dia a dia da academia, você consegue identificar quando tem um aluno que não está bem emocionalmente? E como é que você faz para trabalhar, para manejar esse aluno? Eu não uso um método muito ortodoxo, né? Quem já me viu dando aula sabe que eu pego muito assim no pé dos meninos, eu tento interagir todo o tempo com os meus alunos. Eu não deixo ninguém em paz, na verdade, no tatame. Quando estou muito quieto, eu vou lá e tiro uma brincadeira, tiro uma gracinha, faço ele pagar um pó de chinelo. E todos eles têm um nome único, eu não sei, ele grava tudo na cabeça dele. Cada aluno tem um nome que ele. Eu sou muito ruim de nome. Eu sou ruim de nome mesmo. Então, por exemplo. Aí tu rebatiza. A maioria são assim. É tipo isso. Por exemplo, tem um aluno, é o Tomás. Agora que eu estou calmo aqui, eu chamo pelo nome correto. Mas quando ele está treinando, eu só chamo de Matheus. E o que acontece? Ele está tão acostumado, ele sabe que ele é o Matheus. Ele atende. Fora do tatame ele é o Tomás. No tatame ele é o Matheus. Então acontece muito isso. Então, por exemplo, apelidos a gente evita, né? Uma questão mesmo para não gerar problemas futuros. Só tem um aluno, hoje em dia ele é ex-aluno, o Matheus, inclusive é Matheus o nome dele. Eu batizei de abençoado. Sim. Ele é conhecido por todo mundo por abençoado. Ele conseguiu, eu vou contar essa história porque realmente os pais sabem. Ele foi um dos poucos alunos que me tirou do sério em um momento assim. Eu não me lembro o que ele fez exatamente, então fiquei assim com. Logicamente eu não posso falar uma palavra com. Aí eu falei assim, abençoado. Aqui. E desde aí ficou abençoado. Até hoje é abençoado. Né? Então, tipo assim, a parte que eu vejo quando o aluno não tá bem, você percebe. Porque normalmente o treino é muito dinâmico. Né? Então, o que acontece? Cai o rendimento dele, né? Isso. Como eu tenho alunos de 6 anos a 18 hoje em dia, na hora da luta mesmo, né? As posições todo mundo faz no tatame juntos, vai mudando, muitas vezes eles treinam entre si, mas na hora da luta mesmo, a não ser os alunos iniciantes, né, que eles pegam com os alunos maiores, a divisão, né, dos alunos, turma 1, que são os alunos maiores, turma 2, aquele turma meio intermediário de tamanho, e a turma 3, dá um exemplo, os pequenos. Os pequenos e os iniciantes, né? Seriam essa divisão. Então, quando eles não estão lutando, eles estão do lado de fora do tatame.
Aí você começa a perceber a interação entre eles, né? Fico conversando todo tempo. Aí tira uma gracinha aqui, é quando eu pego no pé deles, né? Que aí manda fazer pós-chinelo, manda um monte de coisa. Se estão na feira. Esperam se estão na feira, né? Aí eles vão perguntar sobre graduação, já uma resposta bem delicada, né? Pega corredor. Tipo assim, uma aluna, essa falou assim, professor, não vou pegar a laranja. Eu falei, pode pegar, a gente vai na feira, a gente compra uma laranja, né? Todo tipo de coisa assim. Respostas bem amorosas, né? Aqui também a gente vai dar uma resposta. O professor tá Mas falando você sobre consegue observar assim, quando o aluno não está interagindo entre eles, alguma coisa está errada. E é interessante que acontece com você também, o aluno vem se abrir com você, ele tem uma confiança tão grande em você, o aluno vem conversar com você. Problemas em casa, eu sei muitos problemas pessoais dos meninos, eles vêm me contar brigas em casa, briga com o irmão. Sabe qual é mais interessante essa parada, professor? É quando o pai liga e fala para esse professor, conversa com ele. Acontece muito. Eu acho que são duas situações engraçadas que eu vejo assim, né? Engraçado agora, né? Quando passa. Mas assim, o professor estava falando desse negócio de apelido, né? Apelido aqui a gente só faz quando o cara já vem de lá. Já vem de lá. Aí a gente usa. Eu tenho um aluno aqui que o nome dele o nome dele, eu vou falar depois, ele é maior de idade, mas depois eu falo para ele. O nome dele é G. Anderson. Só que ele só gosta que chame ele de Eduardo. Aí ótimo isso. E quando ele chegou aqui, ele chamava Eduardo, e ele trouxe o sobrinho dele, que ele ajuda a criar, que é como se fosse filho dele, que é o Eduardinho, que é Eduardo mesmo, né? Eduardo. Isso é de fato. De fato, Eduardo de fato. Aí é interessante, aí não sei o que, Eduardo, aí eu fui escrever ele para uma competição. Quando eu vi, como é teu nome? G. Anderson. Eu disse, não, porque eu gosto, professor, acho bonito. E aí, é interessante isso. E aí, essa outra situação que o professor comentava sobre essa. Eu falo bem assim: o professor de jiu-jitsu hoje, vamos colocar no nosso contexto, ele tem que ser professor, pai, ele tem que ser psicólogo, pai, irmão. ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser irmão, ele tem que ser amigo, ele tem que ser um monte de coisa, ele tem que saber entender, e às vezes ele tem que ser psicólogo dos pais do aluno dele. Ainda tem isso. Então, uma interação direta, justamente. né? E a confiança que eles têm. Muito grande, muito grande. Gente. E no teu caso, como você é professor de uma escola, né? Quando você identifica uma situação dessa, porque eu já presenciei, como falei já várias vezes, sou mãe de aluno tanto da escola quanto seu, e já aconteceu dele tirar tudo 10 e receber o grau por conta disso, né? E quando tem um rendimento baixo do aluno e você percebe também no treino que ele não está rendendo o que deveria render, tem alguma coisa acontecendo, a escola intervém nessa situação também? Sim. É quando o aluno faz alguma coisa que não condiz com a escola, normalmente uma das primeiras coisas, quem treina sai. Sair. Convidado, né? A se retirar. Convidado, né? É a parte disciplinar, mas normalmente, os alunos que treinam comigo são bem mais disciplinados. Existem exceções. É muita energia, né? Muita energia acumulada. Mas assim, quando eu sei que o aluno não está bem, aí sim, quando eu chamo num canto, aí eu já mudo meu comportamento em relação a esse aluno. Eu brinco muito com ele. A Paula já ter esse feeling, né? Me viu várias vezes com os alunos, todo tempo realmente brincando, tirando. Mas quando é uma situação assim que eu vejo que é séria, aí eu já chamo mais no canto, já falo mais sério. Poxa, cara. Sabe o que é interessante nessa reflexão? É assim a sensibilidade que a gente começa a adquirir, né, professor? Interessante. A gente começa a ter mais uma. Porque assim, eu conheço todos os meus alunos. Você sabe quando a criança não está legal. Quando o cara, quando o cara não está bem. Não precisa falar nada, não né? Precisa. A gente sabe. A gente sabe, eu entendo assim, já entendo a linguagem corporal dele. Quando ele não rende no treino, aí quando o cara começa, tem um cara que ele vem todo dia, aí ele começa a faltar um dia, aí eu
Mano, o que aconteceu? Não, não, professor, não tô indo porque... Tá bom, beleza. Vem treinar. Quando é que tu vem treinar? Aí eu venho treinar. Amanhã eu vou treinar, professor. Aí antes de vir pro treino, passa lá na minha sala. É interessante Aí isso. entra aqui, aí tá, e aí, mano, o que que tá acontecendo? Não, professor, pois é, então O que aí... acontece? Lá na escola, o treino começa às 18h30, né? E eu costumo chegar até para conversar com a minha tia, né? Com a minha irmã. Hoje quem toma realmente conta da escola é minha tia, minha mãe faleceu faz 5 anos. E a minha irmã fica com a parte pedagógica, né? Vamos da responsável, e minha tia fica com a parte financeira e Administrativa. administrativa da escola. Então, eu chego um pouco mais cedo para Uhum. ter essa conversa. E assim, depois eu fico lá fora no pátio, aí os alunos que saem mais cedo, né, vai vir conversar comigo. Então, essa interação eu consigo ter nessa hora. Nesse momento, né? Por exemplo, hoje a gente tem a ferramenta do WhatsApp, né? Nós temos o grupo dos pais, né? Uhum. Então, vamos supor, o aluno falta 2, 3 dias, como ele falou, não costuma. Se o pai está no grupo, pô, aconteceu alguma coisa, né? Será que aconteceu alguma coisa no treino? Aconteceu alguma coisa, está doente? Eu procuro ter essa interação com os pais, para saber mesmo. E com as crianças, na escola mesmo, a gente consegue conversar. Um E pouquinho. é uma intervenção familiar, de Sim, fato, sim, né? O exatamente, jiu-jitsu, ele não impacta só a criança, é todo o ambiente Todo onde essa ambiente familiar. criança Todo ambiente está familiar. inserido, seja escola, igreja, amigos, tudo, né? Porque, olha só, Família. uma das coisas que eu sempre vejo, assim, ó, é assim, ó, eu nunca tive apoio do meu pai. Meu pai é um cara, eu não tenho palavra para falar do meu pai. Mas o meu pai nunca apoiou assim o esporte, principalmente para mim, porque eu sempre fui um cara assim, o estudo ele nunca veio no primeiro lugar. Era para ter vindo, mas Era para ter vindo. Mas assim, eu pratiquei vários esportes, eu me encontrei na luta. E o meu pai nunca foi uma competição minha. Minha mãe e O tudo. meu pai nunca pagou os kimonos que eu treinava, ou eu ganhava ou emprestava. O primeiro kimono que eu tive eu comprei com o meu primeiro salário no trabalho. Entendeu? Assim, eu não culpo ele porque, né, nunca culpei meu Uma pai. maturidade Aí, que, justamente. né, a época não, talvez nem Justamente. todo Não, mundo tinha, não né? tinha. Até porque era muito marginalizado o Isso, esporte. era. Então, Aham. E aí eu lembro que eu tinha um irmão que partiu, mas era o único que me acompanhava. E eu sempre fui ruim de futebol, de coisa. Sempre fui ruim. Eu era ruim de bola, eu não gostei. mas Nunca não gostei. combina futebol com jiu-jitsu, não Nunca, combina. não combina, não combina. só o título Você- que faz combinar, né? Corta pra mim. Você que é lutador de jiu-jitsu, Não joga tá futebol. começando a treinar, não joga futebol, não presta. Futebol não presta pra quem treina jiu-jitsu. Gente, por favor, nosso público maravilhoso que está nos assistindo, jogadores de futebol, inclusive, vem aqui conosco para ter um Venha treinar bate-papo, né? Vem ter um bate-papo com a gente que é para Não, porque desmistificar assim, esses machuca muito pensamentos. futebol, Machuca muito. É mais violento que jiu-jitsu. Gente, não. Mas com Eu vou me certeza. levantar E aí? daqui, não tô no meu Mas lugar sabe, de fala. mas sabe o que é mais violento? Assim, porque o jiu-jitsu tem a É vantagem. consciente, né? Você sabe que o cara vai querer fazer. Então, agora assim, futebol. Não existe pernada por trás. E os caras dão. Não é uma coisa que não é você estar esperando. Então acontece muita contusão. Agora, sim, uma coisa que eu queria falar sobre a mudança, né, de comportamento, principalmente, sobre a criança agressiva. Como melhora a parte de agressividade da criança quando ela começa a treinar? Pois é. Diminui a agressividade, e muito. Ela consegue Canalizar essa. analisar para o esporte. Mas sabe o que acontece também? Terminando só essa minha reflexão. Então, assim, eu não me frustrei com isso, essa situação. Nunca me frustrei. E a gente está até comentando sobre o meu filho, né? O meu filho não treina mais. Ele parou de treinar, ele não quis. Eu sempre dei essa opção para ele. Eu disse, mano, não quer, eu não forço ele a fazer nada. Ele já tentou futebol, tentou jiu-jitsu. Ele foi pro judô, saiu muito bem no judô, saía muito bem no jiu-jitsu, não quis. Foi pro judô, né? Também aí não quis ficar, era muito bom. Não sei se tu conhece ele, mas era o professor Marlon. Sim. Marlon, muito meu amigo, o professor Marlon era professor lá no Preciosíssimo, né?
E aí gostou muito da técnica do meu filho, aí ele treinou uns 6 meses, aí parou. Perto da graduação ele parou. Mas o que acontece na maioria das vezes é porque tem pais que eles são frustrados e eles colocam a frustração deles em cima dos filhos. Acontece muito também. E aí acaba que a criança. Carregando por, essa por carga. isso que eu, quando eu tô dando, quando a gente está, o professor, porque eu não dou aula para criança hoje, quem dá aula é outro professor, que é excepcional dando aula para criança. E aí quando eu tô lá perto do tatame, que eu vejo que os pais estão muito tensos já, na hora da luta e tal, que as crianças estão que vão, tinha pai que antigamente tinha pai que a Que é só voltava e invadir o dando tatame. tatame. Eu disse, opa, para aí. Ou então o filho tava fazendo uma coisa, uma Mandava posição fazer lá, outra. tava fazendo uma posição, só no treino, fazendo uma posição. Aí o professor tava com ele, aí o cara chegava, ei, faz assim, pai, Não o dá professor tá orientação, eu peço aqui, também. Eu peço para não o dar professor orientação. tá aqui, quem tem que falar é o professor, o senhor não é graduado. Então, teve pai que ficou chateado comigo, mas eu imponho isso, porque às vezes o cara, ele coloca. Bagunça, né? E ele coloca a frustração dele em cima do filho. Ele quer que o filho seja a Aquilo qualquer que ele não custo foi. aquilo que ele não foi. E o que é interessante assim, o esporte machuca e a luta, obviamente, machuca Também. muito mais até, né? Isso. Não é se você vai se machucar, é quando você vai se machucar. E o cara tá falando aqui é muito interessante, uma coisa que eu peço muito para os pais não fazerem, por quê? Tá treinando duas crianças. Né? Estão lá no treino, aí o pai fala assim, fulano, faz isso. Vai que, na hora que ele vai fazer o que o pai falou, machuca o coleguinha. Ou O se pai do machuca. colega que machucou, vai assim, pô, tá mandando machucar meu filho. Então, eu peço muito que nem para os alunos, é uma coisa que eu não permito que os meus alunos façam, quando está um colega treinando, faz isso, faz aquilo. Deixa que eu oriento. Eu tenho hoje um outro professor da escola também, que é faixa preta, o Marcelo, que é meu auxiliar hoje em dia nos treinos. Ele me ajuda muito. Então, eu peço assim, pô, deixa eu e o Marcelo falarmos com ele, com quem está lutando. Porque vai que acontece um machucado, o pai já vai entender que não foi proposital. É interessante, sabe o que é também? É assim, ó. Porque hoje o YouTube, o professor YouTube, Ah, sim, acontece ele muito. tá muito. Quando os alunos começam com muita pirula assim, eu falo assim, vocês estão assistindo muito YouTube, Aí né? o que acontece? O pai, às vezes, eu tinha um pai aqui que ele fazia isso, ele tinha um negócio desse, ele fazia. Ele assistia no YouTube e aí ia falar pro filho dele fazer. Aí eu percebi, né? Eu tava aqui, aí o menino ficou lutando e ele fazia uma coisa que não podia fazer, não pode. Porque, assim, ó. Determinadas faixas de idade tem os golpes que você pode, por exemplo, aplicar ou não. aplicar ou não. O jiu-jitsu ele tem muitos golpes, né? Posições que terminam com plata. Omoplata, gogoplata, né? Baratoplata. Tudo que tem plata, as crianças não podem. Chave de cervical, tudo que força cervical não pode. São golpes muito traumáticos. Isso, né? traumáticos mesmo, que se não souber vai machucar, vai machucar muito. Por isso que tem golpes que só pode fazer a partir da faixa marrom e preta. Então, aí o garotinho tava fazendo coisas que não valia na faixa dele. Aí eu disse, não, quando eu vi a primeira vez eu já fui lá. Aí eu disse, não pode. Aí eu fiquei assim, eu falei, pai, é o seguinte, se tu quiser ensinar teu filho no YouTube, ensina ele lá na tua casa. E deixa ele lá, não traz pra cá. Outro deixa a gente ensinar do jeito que a gente sabe ensinar, o correto. Outro vira professor. Também. Não, tem horas que eu sou muito direto. Eu falo, eu tenho que falar. Porque assim como se acontecer alguma, ele vai falar para mim, eu vou falar para ele. Sim, tá Porque certo. quem é o professor aqui sou eu, né? E trabalhar dessa forma também trabalha até a resiliência da criança, do aluno, né? Porque ele se frustra porque ele não consegue ou porque ele quer fazer algo, mas aí Isso. você traz aqui, olha, Eu nós não tenho temos conhecimento. regras,
Nós temos regras, nós precisamos cumprir. Então, é uma forma também de trabalhar a resiliência. Aham. Eu vou dizer para vocês, olha, esse nosso programa ele vai dar o que falar, gente. Tomara. Gente, vai dar o que falar, porque esses dois meninos aqui, olha que eu e a Paula, nós falamos. Nós falamos que vocês que nos conhecem, vocês sabem, né? E nós falamos mais ainda. Só que esses dois meninos, o amor deles por esse esporte, É verdade. ele transborda de uma tal forma que eu e a Paula, a gente fica aqui igual duas, né? Meninas, parece que olhando. Mas então, meninos, a gente vai precisar, de fato, assim, já caminhar para o final, né? A gente pulou muitas coisas, mas a gente acabou falando muitas coisas. Sem daquilo, precisar de né? Sem precisar de perguntas. perguntas. E vamos pensar em quem nunca pisou no jiu-jitsu. A Grace, No tatame. no tatame, né? Que acha que jiu-jitsu é só luta. O que E vocês quem tá diriam? embaixo tá perdendo. Quem tá embaixo tá perdendo, quem tá em cima tá ganhando. O que vocês diriam para mim ou para aquelas pessoas, né, que a gente já falou de uma estrutura, porque o jiu-jitsu ele é uma estrutura, poderia até dizer uma filosofia de vida, né? É uma filosofia. Pronto. Com certeza. Então, assim, que muda, né? Pensamento, comportamento, que é também o que a psicologia faz, né? Auxilia nesse processo de mudança de pensamentos disfuncionais, de comportamentos inadequados. Né? Então, o que vocês diriam hoje, agora, para essas pessoas que, opa, assisti hoje esse podcast e vou ver lá o que dá, né? O que vocês diriam? Venha. É assim, deixa eu. Aí, o jiu-jitsu primeiro é uma ferramenta de interação, de humanização, né? Eu diria que você precisa vir conhecer, fazer uma. Eu até vou aproveitar a oportunidade aqui, né, das câmeras, convidar, venham fazer uma aula de jiu-jitsu, venham treinar. Fazer um treino, chegar, colocar a tua legzinha lá, vem fazer um treino. Mas faz um treino mesmo, vai com o intuito de treinar mesmo, se entrega naquilo. O jiu-jitsu como ferramenta de educação, o jiu-jitsu como uma ferramenta de humanização, como eu já falei, né? Acaba fazendo com que as pessoas, como já foi falado, elas consigam se encontrar e fazer parte de algo que é importante. Eu falo com meus alunos muitas das vezes bem assim, o senso de pertença, trabalhar esse senso de pertença, né? Então, é um esporte, como a Grace falou, que eu sou apaixonado por isso mesmo. Hoje, eu não vivo, eu tenho o jiu-jitsu, o esporte em si, que corre nas minhas veias, né? Esse amor por esse esporte. Então, assim, digo para as pessoas, quem até tem um dito meio machista e popular que pensa, eu vou lá ver dois homens se agarrando, né? Mas na realidade, se você experimentar, praticar um dia, entrar no tatame e fazer uma aula, eu garanto para você que quando você sair daquela aula, você vai ser uma pessoa diferente. E você, Reizinho, o que você diz para nós? Olha, no geral, o esporte é só benefícios. No geral, qualquer tipo de esporte. Puxando, logicamente, a sardinha pro meu, né? A parte autoconfiança vai melhorar muito. Socialização. Você vai conhecer pessoas de várias situações. A parte emocional melhora muito. Autoconfiança vai assim para as nuvens. Fora também a parte de defesa, né? Você também aprende a se defender, aprende a se comportar. Normalmente, o bom aluno de jiu-jitsu seria um bom aluno dentro de sala. Normalmente ele é um bom filho, normalmente ele é um bom marido, porque tem a parte disciplinar. Sim. Obviamente, alguém vai ver. Justamente. Mas, no geral, você tem que levar, por exemplo, quem Não leva. 360 graus, né? Sim. Quem leva a sua vida como é no tatame, normalmente se dá bem. Uhum. Porque você vai cair, você vai ser finalizado pela vida,
mas você vai ter que se levantar e vai ter que seguir em A frente. força do ódio. Na força do ódio. É o que eu falo para meus alunos. Agora a gente vai ter a competição agora sábado. Aí, aí uma aluna veio assim, professor, eu tô com medo. Eu falei, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não tem opção. Não tem. Tem situações que não tem opção. Você tem que encarar. E a vida, ela é assim. Ela é mesmo, cruel. É cruel. Ela é cruel. Ela não para. O tempo não para. O pra mundo ti, né? não muda por causa de mundo não você. gira aí, justamente. O E mundo os vai problemas continuar- eles não esperam um resolver para Isso, começar não, outro, é né? tudo Não, junto. tudo junto. É bem interessante isso, porque assim, a gente vive nessa reconstrução, nessa busca de ter autonomia, e quem faz o jiu-jitsu precisa ter essa autonomia sobre ele, né? Para poder saber o que ele vai fazer ali. E a questão de responsabilidade. Né? Você Sim. também é responsável por você e pela pessoa que você está lutando. Exatamente. Né? E meninos, assim, a gente já indo para finalizar, né? O nosso momento foi muito bom. Acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2. Vamos. Porque não coube. Nós extrapolamos todos os tempos, todo o limite. O nosso câmera dele tá falando ele. A vantagem é que a nossa produção Também é jiu-jiteiro. ama jiu-jitsu. Então, para ele, está sendo um momento aqui maravilhoso, essa fonte que ele está bebendo, né, Luiz? Mas assim, gente, a gente quer parabenizar de verdade vocês. Sim. Obrigado. Assim, como professores, como pessoas, como mestres, né? E como um ser humano que olha outro Para além, ser né, humano, de qualquer coisa. né? Porque os projetos que vocês fazem, né, o projeto Nativos e a Escola Centro Educacional Amazônia, que não é só alunos do Amazônia, né? Tem Não, alguns, é só outros alunos alunos. da escola. Só alunos Tá. da escola. Mas mesmo assim, ter essa dedicação que vocês têm no mundo de hoje, vocês estão remando contra a maré. E vocês acabam nos ajudando muito, né, enquanto Sim. profissionais da saúde mental, né, que a gente precisa ampliar o nosso olhar a todo tempo, a todo momento. Porque o mundo, com esse aparelhinho aqui, ele muda também de uma forma muito frenética, que muitas vezes só nós, profissionais da saúde mental, não conseguimos acompanhar. E nós precisamos dessa parceria de pessoas também da sociedade, né, que façam trabalhos, voluntários ou não, mas que tenham esse olhar de amor para o humano. De humano é até redundante e até não sei nem que palavra, mas vou usar isso, até meio chulo essa palavra, mas é até ridículo falar que a gente precisa voltar a ser humano. Porque é da nossa essência. Mas o mundo que nós nos encontramos hoje, ele nos obriga a, muitas vezes, nos lembrar. Ei, volta, você é humano, cadê a tua humanidade? Né? Então, vocês como profissionais, hoje, nos mostraram, Sim. né, a partir do amor que vocês têm por essa arte marcial, por esse esporte, o quão vocês são nossos parceiros indiretamente nessa sociedade. Enquanto cuidar da saúde mental do outro, enquanto cuidar do outro, né? Porque a gente cuida aqui da mente, vocês cuidam além da mente e do corpo dos atletas. E aí a gente, quando propôs, né, esse podcast, é justamente isso. Não é só uma forma técnica, lógico, a gente traz técnica, a gente trouxe semana passada profissionais, psicólogos também, pessoas, a gente vai debater diretamente de forma técnica sobre a saúde mental. Mas a saúde mental ela não é só isso. Ela é para além disso, dos muros da própria profissão. E vocês hoje nos encheram de energia, alegria, motivação, amor com o trabalho que vocês fazem. Muito obrigado por cada fala, por cada exemplo. E vocês que são alunos deles, aproveitem. Aproveitem mesmo, bebam dessa fonte, olhem, exemplo. E, gente, não é dizer que eles são perfeitos, ninguém é. Mas a gente está ensinando a essência, ou melhor, eles estão ensinando a essência do que precisa viver. A gente precisa se adaptar porque a realidade de cada um é diferente. Mas dentro da sua realidade, a essência vocês aproveitem para beber dessa fonte. E assim, como o Reizinho falou,
O programa vai passar na segunda-feira, mas no sábado nós teremos campeonato. Inclusive, a academia do Luiz foi convidada também. Se tiver algum competidor Atleta, que possa Já participar, fazer o convite vão daqui a pouco. estar, Isso. vão estar lá participando. Nós vamos trazer cortes desse momento, dessa competição, tá? Então, se preparem que segunda-feira, que é o dia que vai passar nosso podcast, vai ter os cortes do campeonato que vai ter interno. Tá? Então aproveitem para assistir, para vibrar, para ver como é que funciona, o que é o jiu-jitsu realmente, né? E então, meninos, a gente já novamente, né? Extrapolamos. Muito obrigada. Não queríamos Eu que terminar. Não queríamos terminar, né? Mas precisamos, porque senão depois ninguém acompanha a gente, né? Vamos dizer, nossa, 2 horas? 2 horas né? não dá, né? Mas muito obrigada. Né? E vocês que ficaram interessados, né? Em conhecer um pouco mais dos professores, vocês têm rede social, né, meninas? Sim, eu não. Olha Eu a não rede tenho. social também. Mas tem a rede social da escola. Ah, sim. Quero que eu Ele fale. vai colocar depois a rede Isso. social da escola, da rede social da Nativos, do Luiz também, vai colocar todas as redes sociais para vocês acompanharem. Eu ainda sou o tempo da manivela. Da- E assim, já aproveitando a oportunidade, né? O Luiz, além de ser um cara excepcional, ele é um parceiro que acreditou muito em mim na aula, né? E nos dá essa oportunidade aqui no projeto dele de falar sobre saúde mental. Né? Então, assim, muito obrigada, aproveitando, Luiz, esse momento, muito obrigada por você estar nos dando essa oportunidade. Abrir esse espaço para nós que é tão importante e, assim, ajuda muita gente, né? Não só lá embaixo no tatame, mas aqui também faz com que a gente passe os nossos conhecimentos, que as pessoas entendam que a saúde mental, como a Grace falou, não é só dentro daquele quadrado, né? Que a gente pode trabalhar a saúde mental em qualquer lugar. E muito obrigada por essa oportunidade, Eu por que agradeço acreditar a na gente oportunidade. também, vocês dois. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho aqui. Vai te Eu tenho certeza que você não vão pagar nada de extra pelo tempo. Não vai ser cobrado isso aí. Mas assim, só dizer assim que você que de repente tem algum problema, tá ruim da cabeça, tá deprimido, vem treinar, cara. Nem que Treina. seja fofo, né? Porque, cara, eu acho que se você experimentar isso aqui, você a chave vira. E Vira você- mesmo. E aproveite essa oportunidade, esse convite. Olha, Vou- o Luiz, o nosso. Porque são 2 Luiz, né? É. Hoje a gente tem o Luiz produção e o Luiz professor que está aqui conosco. Mas está aqui o contato dos meninos. O contato não, como encontrar os meninos, né? E como também conhecer um pouco mais sobre eles e sobre como praticar esse esporte. E você que gostou desse nosso episódio, né? Curta, compartilha, comenta, tragam pra gente ideias, né, do que a gente pode falar, porque Se vocês gostaram desse papo também, quiserem que a gente faça Repita, mais um né? outro podcast com eles, comentem. falem pra gente. Só a chamar, gente- só chamar. Eu quero! Isso. Nos ajudem a levar esse programa, né, a muitas pessoas que podem estar precisando. Isso pode ser um divisor de água na vida de uma pessoa. Né? Então, muito obrigada a você que nos assistiu até aqui, que hoje foi um pouco além. E nós vamos terminar com a nossa linda frase. Vem florescer com a gente!